Estamos online. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais uma série de Small Caps. Para quem não sabe, eu estou analisando as 72 Small Caps que tem na Bolsa Brasileira. Na verdade tem mais, mas eu vou me ater a essas 72. E na série de hoje, na empresa escolhida de hoje, nós temos a Ydux, né, que é a antiga Estácio. Mudou de nome, né, porque agora virou uma holding, né, não é mais só a Estácio, tem várias empresas juntas ali. E o que é a Ydux? Né? A Ydux é uma das maiores organizações privadas de ensino superior do país, com mais de 700 mil alunos cadastrados. E não só de ensino presencial, eles também têm ensino à distância, né? Com foco também em medicina. Tem a modalidade flex, que é ensino à distância com ensino presencial, enfim. Vamos primeiro dar uns dados gerais aqui sobre a empresa. Primeiro é o segmento de listagem, ela está participando do novo mercado, é o segmento de mais alta governança corporativa da Bolsa Brasileira. Você precisa ter um conselho de administração, você tem que ter só ações ordinárias. Então, assim, tem todos os pré-requisitos para participar desse segmento de listagem. Esse é o mais alto padrão de segmento de listagem. Isso é um ponto positivo para a empresa, certo? Aqui é um ponto positivo. Deixa eu ver se tem algum objeto de ok. Não tem. Deixa quieto. Então, segmento de listagem. Nós temos também o free float, ou seja, free float é o quanto das ações da empresa estão disponíveis no mercado, né, para livre negociação. Então, você vê que mais de 80% das ações da empresa estão no mercado para livre negociação. Isso é muito bom, que significa que a empresa não está na mão de um controlador só, né? Não fica dependente de uma pessoa só, né? Bom, tag along, também 100% das ações ordinárias. O tag along é o caso de uma compra, uma oferta de compra da empresa. Os pequenos acionistas, os acionistas minoritários, têm direito ao mesmo preço que foi pago ao acionista controlador, né? Então, isso também é um ponto positivo para a Ydux. Por enquanto, são pontos positivos, né? Market cap, que é o valor de mercado atual na data que eu peguei essa informação, que eu estou gravando esse vídeo, que nós estamos em 7 de fevereiro de 2021. Um market cap de 10 bilhões de reais, certo? Aqui é em reais, então é esse, 10 bilhões de reais. E tempo de bolsa, né? A Ydux tem 14 anos de bolsa, então já não é mais uma iniciante, é uma veterana, digamos assim. Aqui nós temos o lucro de 2019, porque logicamente na data que eu gravo ainda não fechou 2020. Proventos que foram pagos em 2019, 153 milhões, que é no caso os dividendos que foram pagos em 2019. Isso dá um payout mais ou menos 24, alguma coisa, digamos que é 25%. O estatuto da companhia define que ela tem que distribuir no mínimo 25% do seu lucro líquido. Isso quer dizer o quê? Que ela está distribuindo só o mínimo. Isso significa o quê? Se ela lucra mais 600 milhões e distribui 150, o que ela faz com o restante? Bom, teoricamente, ela está reinvestindo no próprio negócio, pagando dívidas ou adquirindo outras empresas. Ou seja, ela está retendo para crescimento. Então, ela tem um crescimento nos últimos 5 anos, isso de 2019 até 2019, né? Esse ano 2020 foi conturbado, não tem nem como botar, né? Crescimento de 15%. Então, a gente classifica ela aqui como uma empresa de crescimento moderado.
porque também não foi um crescimento vertiginoso. A gente vê que ela cresceu, mas teve momentos de estabilidade, né? Que a estratégia de crescimento da Edux, que nós vamos ver aqui, tem um crescimento orgânico, mas também muito crescimento inorgânico, que é o crescimento por meio de aquisições, ou seja, elas têm uma concorrente, uma empresa, uma instituição de ensino superior, ela vai lá e compra, né? Uma instituição forte. Aqui mesmo na minha cidade, aqui em Teresina, ela comprou duas faculdades, né, que eram bastante já tradicionais aqui, muitos alunos, e era muito forte aqui, então ela veio e já comprou, né, adquiriu essas duas. Bom, aqui nós vemos os dados gerais, a gente vai pular agora para os dados qualitativos, a análise qualitativa da empresa, né. Bom, uma força que eu destaco da empresa, vou apagar aqui para vocês não verem, é a conversão de caixa, ou seja, o que ela gera de receita, de lucro líquido, ela consegue converter muito em caixa, né? Ela não tem muitas contas a receber, digamos assim. Então, assim, ela converte praticamente 70% do seu lucro em caixa, né? Então, quer dizer que ela gera muito caixa, né, em relação às concorrentes. Bom, ela tem um ganho de escala, porque é o seguinte, por exemplo, a universidade que tinha aqui, ela além de pagar os professores, ela também tinha que pagar o corpo administrativo, né? Então, ela tinha uma universidade aqui, uma faculdade, aqui no caso era a Facid, tinha uma faculdade aqui e tinha que pagar o seu corpo administrativo e o corpo de professores. Já a Edux, quando comprou a Facid, ela não precisa desse corpo administrativo, porque ela já tem sua própria administração. Então, quanto mais polos, faculdades ela tiver, menos esse custo administrativo ela vai ter. Então, ela ganha em escala, né? Sem falar que quanto mais ela tem de faculdades no Brasil todo, maior é o poder dela de conseguir os melhores professores, os melhores profissionais, pagar melhor, né, os funcionários. Não necessariamente ela vai pagar melhor, mas que ela tem esse poder sim, né? E também de oferecer um preço mais competitivo para os clientes. Bom, outra força dela que está crescendo muito é o segmento digital. A gente vai ver detalhes. Vamos ver aqui logo os detalhes do segmento digital da empresa. Olha, o crescimento, a receita do ensino digital cresceu mais de 41%, né, desde 2017 a 2020. E a margem é um absurdo porque é o seguinte, ela tem uma margem de 70% no digital, né? Até caiu, era 79%, mas assim, ainda é muito alto. E o que significa, né? Aqui é um crescimento dos resultados operacionais. E o que significa, né? Porque é o seguinte, é diferente você ter uma faculdade e pagar os professores para darem aula lá e você fazer isso no online. Porque no online você grava a aula e essa mesma aula pode vários alunos assistirem no Brasil todo. Você não tem aquela limitação física. O professor não tem a limitação física. Você não precisa pagar aluguel, você não precisa pagar vários locais para comportar aqueles alunos, né? Então, assim, o seu custo é muito, muito baixo. Então, você consegue escalar bem mais rápido e bem mais forte no segmento digital, né? Deixa eu ver se tem um dado aqui interessante. Não, segmento digital que eu queria mostrar era isso mesmo. Bom, enfim. Voltando aqui. O foco em medicina. Então, assim, a Edux, ela adquiriu a Adtalem, que é o grupo formado pela IBMEC, aqui a IBMEC. Tem também Atenas, cadê Atenas? Não está aqui. Deixa eu ver se está aqui. A Widen e a Damasa Educacional.
também adquiriu esse grupo aqui, a Antenas, né? Então, assim, ela cresceu muito a parte dela de medicina. Deixa eu ver se aparece aqui a parte dela de medicina. Custos dos serviços, demonstração do resultado. Aqui é o ensino digital. Base, ensino digital, presencial, captação. Aqui é medicina. Bom, não tem o que eu queria mostrar. Deixa eu ver aqui. Os resultados. Pronto. Aqui, medicina. Aqui o medicina, ele apesar de parecer que cresce pouco, apesar de representar pouco, pronto, medicina. Apesar de representar pouco ainda em relação à quantidade, a base que ela tem, né? A medicina representa 12% da receita total da companhia, né? Então, assim, ainda é muito pouco, né? É muito pouco, 12%. Mas ela está em pleno crescimento, né? Ela tem um potencial muito grande. Porque, assim, primeiro, para você ter vaga, distribuir um curso de medicina, não é simplesmente, eu quero montar um curso de medicina e pronto. Não, você precisa ter autorização, né? Então, assim, é uma burocracia para você ter essas autorizações, né? Tá vendo que ela autorizou aqui 50 vagas nesses campos, e nem começaram a distribuir ainda, né? Aqui em Quixadá, 50 alunos, não tem nenhum ainda. Então, ela tem mais de 250 vagas para 2021, né? Então, assim, ela ainda tem esse crescimento. E, assim, o custo de medicina, deixa eu ver aqui, ticket médio. O curso de medicina, ele tem um ticket médio mensal muito alto em relação aos demais, né? Em relação ao digital, em relação ao presencial. Então, assim, é um ganho também para a empresa. E por que medicina está sendo, assim, o foco dela, né? A expansão, a aposta, além do digital. Porque por um programa chamado Mais Médicos, né? Então, o Mais Médicos está forçando a mais pessoas a se interessarem por medicina, porque é mais vagas, né? Então, mais pessoas estão procurando, mais pessoas estão investindo na educação, questão dos mais médicos. E esse programa tende a ter mais de 100 vagas por ano, né? Isso permite que a empresa ela capture esse crescimento. Deixa eu ver se tem aqui nessa apresentação. Ensino digital, medicina. Bom, atualmente ela tem 5.000 alunos para medicina. Ela pretende ter 7.000 com base nas vagas já preenchidas, né? Então é um ganho grande para a empresa. Bom, voltando aqui, foco em medicina, vamos para as fraquezas da empresa. Mas primeiro para as oportunidades. Vamos falar das coisas boas primeiro, né? Bom, primeiro ela tem um potencial de mercado nas cidades pequenas. Deixa eu ver se eu acho essa parte aqui das cidades pequenas. É uma estratégia da empresa. Deixa eu ver se tem aqui. Pronto, aqui. Olha, é uma estratégia da empresa focar também em cidades de pequeno porte, né? Que é uma cidade de pequeno porte para eles, né? Até 300 mil habitantes. Então, assim, ela já está em todos os estados, e nas cidades de 300 mil a 1 milhão de habitantes, ela já está em 100% das cidades, né? 100% aqui. Deixa eu pegar uma canetinha. Tem canetinha. Então, ela está em 100% das grandes cidades, que geralmente são as capitais, e está em 100% das
cidades médias, digamos assim. Nas cidades pequenas, ela só está em 8% nas cidades cobertas, né? E 63% dos polos dela estão nessas cidades de pequeno porte, digamos assim. Então, ela ainda tem um crescimento para capturar muito grande, né? Isso é uma oportunidade. O Mais Médicos, esse programa que ela está mais bem posicionada em capturar esse crescimento. E também a questão da medicina, porque ela tem uma concorrência também de produtos substitutos que as pessoas tendem hoje a se formar mais por online, né? A educação está muito disponível online. Só que para você se formar em médico, em medicina, isso é meio inviável, né? Você precisa do ensino presencial e precisa de um certo investimento, né? Para esse tipo de curso. Então ela tem uma vantagem competitiva aqui. A expansão do digital, ela vem crescendo muito no segmento digital e também a expansão das pessoas que estão perdendo esse preconceito, né, de aprender digitalmente, né? E o mercado fragmentado. Então, assim, o mercado de universidades, de faculdades, ele ainda é muito regional. Então, ainda essas grandes empresas, como a própria Edux, a Cogna, a C, ela ainda tem como elas são grandes, elas têm esse ganho de escala, elas podem ainda abocanhar muito do mercado, né? E outra, eu até anotei aqui, né? Apenas 23% dos jovens entre 18 e 24 anos possuem graduação. Então ainda é um mercado que precisa evoluir, né? A meta do governo é que chegue a 33%. Então ainda é gente entrando e muitas faculdades. Então, assim, a Edux pode adquirir mais faculdades, fazer mais aquisições e as concorrentes também. Bom, aqui nas fraquezas a gente vê primeiro o FIES. O FIES, para quem não sabe, Receita FIES, tá só caindo. O FIES foi um programa do governo federal, ainda é um programa do governo federal, que ajudava o financiamento de ensino superior para pessoas de baixa renda, né? E assim, foi um programa muito bem sucedido até que deixou de ser. O governo meio que cortou esse financiamento, não dava para financiar e aí deixou de renovar esse programa. Então as pessoas que estavam matriculadas foram se formando e foi saindo. E assim, as empresas de educação de uma maneira geral, tanto a Cogna, que é a antiga Croton, e a Estácio, que é a atual Edux, estavam muito dependentes. A Edux dependia 43% da sua base de alunos vinham do FIES. Então eles cresceram muito nesse segmento. E aí, quando deixaram de ter, elas sofreram um baque muito grande. Então, assim, você vê que essa parte aqui de azul claro vem só caindo, né? E é porque o FIES vem caindo, né? E aí, o que é que ela teve que fazer? Poxa, agora eu tenho que arrumar mais alunos, né? Porque eu vou ter uma queda muito grande no meu resultado. Então, ela vem aumentando a base presencial de outras maneiras. Ela tem um programa de financiamento próprio, que eu vou mostrar aqui, isso é uma desvantagem. E tem um tal de DIS também, né? Que o aluno paga 3 meses apenas R$50 para ir testando a faculdade. E depois desses 3 meses ele começa a pagar mensalidade cheia, né? Esses 3 meses vai diluir nas demais parcelas. Então, assim, esses tipos de invenções foram criadas exatamente para compensar o FIES. Que aí que eu mostro que é uma fraqueza nesse financiamento próprio, porque principalmente agora por conta da crise, quando você financia o seu cliente, no caso o aluno, você corre um risco de banco, né? Porque assim, primeiro, todo financiamento a prazo você corre um risco de banco. Para um banco funcionar, além de emprestar o dinheiro, ele precisa provisionar um dinheiro no caso dos devedores.
porque certamente alguém não vai pagar. Não é todo mundo que você financia paga, né? Então, bora ver aqui se tem a despesa de PDD. PDD. Aquisições, perspectivas. Eu acho que é nessa apresentação. É nessa apresentação que ele especifica. Aqui. Não especificou. Pronto, PDD. Então assim, ó, olha só isso aqui, teve um aumento de 103%, ou seja, dobrou, mais que dobrou a despesa de provisão, né? O que é PDD? Provisão para devedores duvidosos. Então, quando tem uma metodologia, tá? Não é assim da cabeça deles que eles fazem essa provisão. Então, quando há uma perspectiva de inadimplência, de pessoas deixarem de pagar, a empresa é obrigada a provisionar no seu balanço, né, nos seus resultados. Ó, esse dinheiro aqui vai ser reservado para caso houver a inadimplência, né? Então, assim, isso é uma desvantagem para a empresa, que ela tá gerenciando um risco que era desnecessário, digamos assim. Então, ó, ela cresceu muito a despesa de PDD dela. Por conta disso, a própria empresa falou no resultado que ela está diminuindo o foco para financiamento próprio. Então já não é mais uma estratégia da empresa. Isso é bom, né? Que diminui o risco da empresa. Enfim. Mais uma coisa interessante aqui, deixa eu ver aqui. Fraqueza eu já falei, pronto. Ameaças. Ameaças são eventos externos que podem prejudicar a empresa, né? Não só a empresa, mas o mercado, o setor como um todo. Primeiro, mudanças políticas, né? O que seriam essas mudanças políticas? Por exemplo, no programa Mais Médicos. Assim como o FIES, o programa Mais Médicos pode parar, né? Pode deixar de ser interessante para o governo, não está no controle da empresa, e isso pode impactar os resultados da Edux, né? A própria regulação, né? A regulação para a questão de, por exemplo, essas novas aquisições. Será que o CAD vai aprovar, né? Então, o CAD é o órgão do governo para aprovar ou não aumentar a concorrência, né? Aumentar a competitividade. Então, se tem uma empresa adquirindo muitas outras, eles analisam se isso vai virar um monopólio ou não. Então, a função deles é evitar esse tipo de monopólio. Mudanças de hábitos, né, no presencial. Então, assim, por conta da crise que estamos vivendo, é bem capaz de a Edux sofrer ainda mais principalmente no presencial, sofrer ainda mais com a redução da base de alunos, né? Esses alunos vão migrar para o digital? Bom, se sim, vai ser ótimo, né? Porque o digital tem maior margem, mas também isso atrai novos concorrentes. Então, o presencial ele tem uma vantagem em relação ao digital na questão de barreiras de entrada, né? Então, essa mudança de hábito, de empresas também aceitarem pessoas com graduação digital, isso também pode ser uma ameaça no futuro para a empresa, né? Ou uma oportunidade, né? Aqui o portfólio de algumas empresas da Estácio, da Edux, né? A Damásio. Eu conheço a Tamasa, a IBMEC, a própria Estácio, a Idem. Essas outras eu não conheço. Se vocês conhecerem, comentem aí nos comentários. Comentem nos comentários. Exato. Bom, aqui nós falamos da análise qualitativa. Então vamos para a análise quantitativa, né? Aqui eu já mostrei alguns dados da análise quantitativa, mas antes disso eu queria mostrar, por exemplo, o beta, né? O beta é um indicador de risco, né? Das ações. Então, quanto maior o beta,
mais essa ação oscila em relação ao mercado. Então, por exemplo, se o beta for igual a 2, quer dizer, se o Ibovespa subir 1%, a empresa que tem um beta 2 vai subir 2%. Se o Ibovespa cair 1%, a empresa vai cair 2%. Então, essa é a ideia do beta. Então, quanto maior o beta, mais o mercado está precificando um risco na empresa, né? E a gente pode notar que das empresas que eu listei aqui, as concorrentes, né? A Cogna é a que tem o maior beta. Então, primeiro, ela tem um maior endividamento, né? E naturalmente ela teve um impacto maior nos resultados dela. Ela fizeram muitas aquisições que ainda estão na fase de maturação. Enfim, não é, a gente vai discutir vai ter um caso só sobre a Cogna. A Yduqs, ela está em intermediário, tem um beta muito parecido com a C e com a Anima, né? Que são as outras concorrentes no setor. Então ela está nesse nível intermediário de risco, né? Em relação ao crescimento da receita, como eu lhe falei, né, ela praticamente dobrou a receita nos últimos 10 anos, né, dobrou a receita, e a margem continua, ela sempre manteve as margens, né, até aumentou as margens. Ela tem uma margem de 30% no consolidado, mas se você vê no individual, por exemplo, a margem do digital é de 70%. Que absurdo. Bom, vamos ver aqui alguns dados gerais. Aqui é no site do Fundamentei, do Eduardo Cavalcante. Aqui alguns dados interessantes, né? Primeiro, você pode ver o EBITDA, né? Que novamente é uns 30%. Então, assim, é uma margem absurda, né? É uma margem muito alta. O lucro líquido do ROI. Vamos ver aqui o caixa. A empresa sempre teve poucas dívidas, né? Sempre teve um caixa bem robusto. No último ano, por conta também de, primeiro, aquisições e também por conta de provisões, de medo da empresa de uma ruptura, uma crise forte no seu setor, ela fez financiamentos para reforçar o caixa. Então, ela pegou bastante dívida. Então, parece que está assim, desgovernado, mas a própria empresa, nesses resultados, se espera chegar a quase zero a dívida líquida, né? Por quê? Porque ela também gera muito caixa. Olha só, ela gerou 1 bilhão de caixa, né? Vou botar aqui 2018, 2019. Ela gerou quase 1 bilhão de caixa. E aí ela tem um CAPEX, que é o investimento na própria empresa, de 366 bilhões. Então, assim, sobra muito caixa para ela, né? Que é o fluxo de caixa CAPEX. É o que ela gerou do resultado operacional menos o que ela investiu. Então, ainda sobra bastante dinheiro para ela, né? Vamos ver aqui nos resultados se tem mais específico. As aquisições recentes, Antenas. Vamos ver aqui uma coisa mais específica, captação, apresentação dos resultados, dados financeiros. Olha, tem um que eu queria mostrar que é muito massa. Ver se eu acho. Movimentação base ticket. Bom, esse aqui. Que é uma coisa interessante, né? A gente vê que os segmentos de medicina e ensino digital, eles meio que compensaram, né,
a queda no FIES. O FIES caiu 24% e caiu mais ou menos 30 milhões aqui. Mas o digital, só o digital praticamente compensou, né, essa queda no FIES. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui. Ó, você vê que teve aqui uma receita de 1 bilhão 796 milhões. Vou botar aqui 1 bilhão. Vou botar aqui 1 bilhão, porque está considerando as aquisições, tá? Aí você vai ver os custos. Qual o custo maior que tem? Pessoal. Só pessoal. Aí você vê aluguel, repasse de polos, custos com terceiros, energia, água, depreciação. Eles são ínfimos, tirando depreciação, é claro, e amortização, são ínfimos em relação ao pessoal. Então o total, o lucro bruto da empresa é muito alto, é uma margem de 55%. Então assim, como a educação é um setor assim, de uma margem bem interessante, né? Muito interessante o setor de educação. Aí temos as despesas comerciais, né, que é as despesas que eu já falei aqui, com publicidade, provisão, despesas gerais e administrativas. E aqui que está a questão do ganho de escala, né? Quanto mais a empresa aumenta de receita, isso aqui não aumenta na mesma proporção, né? Ou ela ter uma escola, ou ela tem uma faculdade, ou 10 faculdades, essa despesa pouco vai alterar. E aí que ganha, né? Aí que ganha muita escala, né? EBITDA da imagem. Então aqui ela tem um EBITDA de 38%. Né? Bom, CAPEX, aqui assim, ó, aqui é interessante, né? Ela gasta 100 milhões mais ou menos para reinvestir no próprio negócio. Desses 100 milhões, apenas 73 é aquele de manutenção, né? 73, 87. Aí o restante é de expansão. Então você vê que ela gasta muito pouco, ó, só 10% que ela precisa para manter o negócio dela sustentável. Então é como se fosse uma empresa cash cow, né? Ela não precisa de muito capital para investir, para manter o seu negócio. Não, só precisa de um espaço para colocar as salas, professor e pronto, começou, né? Claro que tem outras burocracias, enfim, mas para sustentar o negócio dela não precisa muito dinheiro. Claro que ela investe muito em expansão, etc. Então, assim, ela gasta aqui 100 milhões e o lucro líquido dela é de 112 milhões, né? O ajustado aqui, né, que deve ter um item não recorrente, 191 milhões. Então, quanto é que ela gasta aqui do seu CAPEX? 100 dividido por 191. Ó, metade. Metade do lucro líquido dela é investido em CAPEX. Contas a receber, etc. Próxima de recebimento. Posição de caixa. Pronto. Aqui é um detalhe como... Um detalhe é o seguinte. A dívida bruta dela também cresceu de... Deixa eu mostrar aqui. Ó, vê que a dívida bruta dela aqui era 500, 800, aí de repente aqui 2019 cresceu bastante, né? Primeiro houve uma mudança com W, que os aluguéis que ela paga dos imóveis, os contratos de aluguéis foram considerados dívida, né? Isso aumentou o endividamento dela de maneira assim, digamos, artificial, né? Mas aí ela tem bastante caixa, mas ela fez bastante empréstimos e aqui a própria empresa disse, né, que ela fez esses empréstimos para fazer frente aos desafios que ela esperava enfrentar esse ano 2020, né? Então cresceu 300%, certo? E ainda aumentou um pouco a despesa aqui para a questão da fusão. Então, ainda assim, ela tem 1,41 vezes EBITDA, né, dívida líquida. Então, quer dizer que ela precisa de menos de 2 anos para quitar a dívida dela completamente, só com o resultado operacional, né? Então, assim, mas a expectativa é que ela aumente esse caixa
né, a disponibilidade de caixa, porque ela gera muito caixa todo ano, e a dívida vai diminuindo, né? Vamos ver, a maior parte da dívida dela vence em 2022. Bom, gente, é isso. Acredito que eu não tenho mais nada a complementar. Esse que é interessante. Aqui é a comparação entre o ensino presencial e o ensino à distância, né? Então você vê que a despesa de pessoal no presencial é 250 milhões. É como se fosse aqui 250 dividido por 1.415. 17% da receita é só com professores, né? Vamos botar aqui da receita líquida, 250 dividido por 702. 35% da receita líquida é só com o pessoal, professores. Aqui no presencial ou no digital, aqui 14,13 dividido por 274. 5% só. Olha a diferença. Então é o que eu falei, né? O mesmo professor pode dar aula para 1.000, 3.000, 4.000 alunos. Olha a sala que precisaria colocar no estádio de futebol para comportar tanta gente, né? Um auditório. E no digital não, o mesmo professor pode dar aula para o Brasil todo. Então é uma diferença absurda, né? Aqui de imagem. Depreciação também praticamente não existe, que é tudo digital. Enquanto no presencial, sim, né? Tem as máquinas, tem os equipamentos, tem o próprio prédio que vai depreciando, vai perdendo valor e você vai ter que reinvestir para manter o valor do presencial, né? Então esse slide aqui é muito, muito interessante. Aí você vê, né, a questão da margem bruta, 45% no presencial, 81% no ensino à distância, né, digital. E aí vai as despesas comerciais, enfim. Olha só a margem, 70% e 43%. Aí vai o mais com menos, a gente tem um consolidado, né, de 34% de EBITDA, que ainda é muito, muito, muito alto. Bom, então fazendo aqui um pequeno resumo sobre a empresa. Pequeno resumo sobre a empresa, temos as forças. Ela tem um ganho de escala, o segmento digital, tem as oportunidades de crescimento, tem as ameaças que em relação à regulação política e a fraqueza do próprio FIES e o financiamento próprio. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que é só. E ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima.